Galera, turma, concurso público da Universidade Estadual do Paraná. Questão inédita, banca na gata, nos moldes do que a banca para o concurso público Unespar costuma cobrar. Regimento Geral da Unespar, e iniciando o vídeo rapidamente para corroborar o que disse em vídeos anteriores. O regimento interno da Unespar, que está lá no edital de abertura de inscrições, inegavelmente, não há dúvida. No buscador, Bing ou no Google, você procurando pelo regimento interno da Unespar, você vai encontrar o regimento geral da Unespar. Portanto, são legislações idênticas. Então, como a questão é grande, primeiramente, leiamos, juntos o começo aqui, depois eu apresento o restante. Leia as alternativas abaixo. 1, 2, 3. É responsável pela coordenação da elaboração do PDI, do orçamento e da avaliação institucional e para o assessoramento aos projetos de captação de recursos. 2. Responsável pela atenção às determinações dos órgãos públicos de política educacional, promoção de ações institucionais em conjunto com as demais pró-reitorias da Unespar. 3. É responsável pelo desenvolvimento das ações dos processos de apoio administrativos e de infraestrutura da instituição, voltados à consecução de seus objetivos. De acordo com o regimento geral da Unespar, assinale, entre as 5 possibilidades abaixo, aquela que ou a que devidamente corresponda ao que se encontra disposto nessa legislação da Universidade Estadual do Paraná. Percebam que é uma questão talvez fácil para alguém, difícil para outra pessoa. O importante é o estudo, galera. Vou tentar não ser prolixo, demasiadamente prolongado aqui no vídeo. Tenho recebido críticas, sempre reconheço os meus erros e entendo as críticas como construtivas. Vamos lá. E aí você olhando as alternativas, você entendeu, opa, trata-se de cobrança a respeito de conhecimentos sobre pró-reitorias na Unespar. Inicialmente dizer, na Unespar existem 7 pró-reitorias. Tudo bem. Então você leu as alternativas abaixo. E por que eu trouxe desta forma? Outras bancas não começam a questão assim, lê as alternativas abaixo. Não. Fala uma banca X, leia os itens abaixo. Outra banca Y, leia as afirmativas ou assertivas ou afirmações 1, 2 e 3. Aí sim, o que temos em A, B, C, D e E, para a maioria das bancas, isso aqui são as alternativas. Mas por que eu trouxe assim? Porque é o modo que eu vi em provas anteriores da banca que elabora, formula as questões da prova do concurso público Unespar. Então tá bom. Primeira coisa, a banca costuma chamar itens ou assertivas de alternativas. Como dissemos, poderia estar escrito, leia as afirmativas abaixo, leia os itens abaixo, tá bom? Também dizer que, nesse tipo de questão, normalmente, demais bancas denominam essas alternativas de itens ou assertivas, ou ainda afirmativas ou afirmações. Por exemplo, item 1, item 2, 3, etc. Reserva-se a expressão alternativa às 5 opções elencadas em cada questão. Alternativa A, B, etc. e tal. É o que falamos, tá bom? Joia. E o que mais? Importante porque na questão, especialmente nas alternativas, que são os itens, possui lá uma sigla. Você precisa conhecer todas as siglas que estão lá no regimento geral da Unespar? Não, nem todas. São muitas, galera. Mas essa você precisa saber, tá bom? Inclusive, isso aqui eu extraí do próprio regimento interno ou geral da Unespar. Porque está aqui, ó, no item 1. É responsável pela coordenação da elaboração do PDI. Beleza? Continuando. Então, você viu itens, chamados aqui de alternativas.
E você olha as alternativas, chamadas de possibilidades, são as opções A, B, C, D e E. E aí? Será que eu consigo deixar aqui para você conseguir ler a questão inteira? Aí, em tela. Reflita, galera. Questão limpa para você ler com tranquilidade e resolver antes de o Fábio intervir. Vamos lá. Ok. Você lê o item 1, seria pró-reitoria de Administração e Finanças? Ou seria pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação? Ou seria pró-reitoria de Planejamento? Percebam, item 1, você procura em cada alternativa a primeira pró-reitoria aqui, ó. Na alternativa E, a primeira pró-reitoria da alternativa E é a pró-reitoria de Ensino de Graduação. Então tá bom. E aí você, na sua prova, tá lá, ó, preocupado. Porque você precisa responder a questão devidamente correspondente, na devida ordem, na sequência correta. 1 seria o que está grifado na cor vermelha em A, B, C, D ou E. Se você tem certeza, galera, praticamente você vai matando a questão. É responsável pela coordenação da elaboração do PDI. É pró-reitoria de Administração e Finanças, de Pesquisa e Pós, de Planejamento, Extensão e Cultura ou de Ensino de Graduação? Fábio, não sei. Então vai para o item 2. Responsável pela atenção às determinações dos órgãos públicos de política educacional. Promoção de ações institucionais em conjunto com as demais pró-reitorias da Unespar. Fábio, tá difícil. Veja, o que lemos aqui na 2, ó. Vou destacar. Isso aqui, aí você olha isso aqui, ó. Rapidamente, galera, pode acelerar o vídeo. Não quero que você perca tempo. Esse cuidado que eu falo aqui são para as pessoas iniciantes no mundo do concurso. Marquei aqui a segunda possibilidade aqui na alternativa A, na B, e assim você pensa na C, na D e na E. Na C, por exemplo, a segunda possibilidade é pró-reitoria de Ensino de Graduação. Então, quer dizer que, responsável pela atenção às determinações dos órgãos públicos de política educacional, seria a pró-reitoria de Ensino de Graduação, pró-reitoria de Administração e Finanças, pró-reitoria de Ensino de Graduação, de novo, pró-reitoria de Ensino de Graduação, ou pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. E de novo, galera, aliás, talvez eu não tenha esclarecido isso e dito para vocês. Não é porque na segunda possibilidade aqui, destacada, sublinhada, na cor verde, que você percebeu ensino de graduação citado 3 vezes, que por maioria de vezes de citações, levaria você a concluir que poderia ser a alternativa A, ou a alternativa C, ou a alternativa D. Não tem nada a ver, galera. Tá bom? E a 3, galera? Possibilidade 3. É responsável pelo desenvolvimento das ações dos processos de apoio administrativos e de infraestruturas da instituição voltados à consecução de seus objetivos. 3. 3 seres aqui, ó, vamos marcar na cor azul, pró-reitoria de Planejamento, ou pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento, ou pró-reitoria de Administração e Finanças, ou pró-reitoria de Planejamento, ou pró-reitoria de Pesquisa e Pós. Ok? Foi o beabá do que você precisa ter cuidado em prova de concurso público, também no concurso público Unespar. Sua vez, responda. Fácil, médio ou difícil? Fábio, não tem nenhuma palavra-chave para me ajudar na resolução desta questão, assim como você tem frisado em vídeos aqui do canal. Vamos então à fundamentação. Ó. Primeiramente eu trouxe separado. Regimento Geral da Unespar. Pró-reitoria de Planejamento. Pró-reitoria de Ensino de Graduação. Pró-reitoria de Administração e Finanças. Como lá, isso aqui são incisos, eu vou remover para nós não termos confusão, tá? Vou remover o número dos incisos de cada pró-reitoria. Vamos deixar aquilo que seja importante para a gente. Pronto. E se eu deixei assim, já é a devida ordem, então é um spoiler da resposta. Planejamento, Ensino de Graduação, Administração e Finanças. Vamos ver?
primeiro tem que ser planejamento. Tá aqui, ó. Esse é planejamento. Ok? O segundo tem que ser ensino de graduação. O terceiro precisa ser administração e finanças. C é a resposta para a questão. Sem dúvida, ó. 1, planejamento. 2, ensino de graduação. 3, administração e finanças. Vamos ver se corresponde? Pró-reitoria de planejamento. Responsável pela coordenação da elaboração do PDI. Pensou em PDI nas pró-reitorias, pensou em planejamento. Guarde isso, galera. Guarde isso. Planejamento com P de PDI. Tá bom? A dica, sugestão. Pró-reitoria de ensino de graduação. Responsável pela implementação de políticas de ensino e de aprendizagem nos cursos de graduação da Unespar. Olha como seria fácil com palavra-chave. Se assim estivesse na questão, responsável pela implementação, etc. e tal, dos cursos de graduação da Unespar, você saberia que era pró-reitoria de ensino da graduação, mas não estava assim aqui, ó, por exemplo, no item 2. Veja, responsável pela atenção às determinações dos órgãos públicos de política institucional, ou melhor dizendo, a política educacional. Promoção de ações institucionais em conjunto com as demais pró-reitorias da Unespar. Nada de citar ali, no item, a palavra graduação. Por quê? Percebam, ó, planejamento, coordenação de projetos tal, e aprendizagem na graduação. Avaliação e aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao ensino de graduação. Olha só o que eu utilizei na questão, galera. Turma, não é à toa, galera. Turma, isso aqui, ó, na cor rosa. Está no regimento interno da Unespar? Está no regimento da Universidade Estadual do Paraná? Sim. Eu não sou obrigado, como banca, a utilizar o que está no começo. Eu posso utilizar o que esteja aqui, ó. Atenção às determinações dos órgãos, etc. e tal. Em conjunto com as demais pró-reitorias da Unespar, é pró-reitoria de ensino de graduação, galera. Estamos ratificando, ó. C, porque a primeira, aqui, é planejamento. PDI, com P de planejamento. Isso aqui no item 2, acabamos de ler. É graduação, ensino de graduação e pró-reitoria de administração e finanças. O que está aqui, galera, sem dúvida alguma, está na fundamentação que eu trouxe, ó. Responsável pelo desenvolvimento das ações dos processos de apoio administrativos. Opa, administrativo, Fábio. Mas esta palavra-chave, talvez, somente esse cuidado, não seja suficiente para você ter certeza de que se trata desta pró-reitoria. Mas no caso aqui ajudou, tá bom? Perceba, pró-reitoria de administração e finanças, responsável pelo desenvolvimento das ações dos processos de apoio administrativos e de infraestrutura da instituição, voltados à consecução de seus objetivos, envolvendo as atividades inerentes à administração de materiais, bens móveis, imóveis e serviços gerais. Também é responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos, docentes e servidores, agentes universitários e do plano de carreira da instituição. Galera, turma, galera. Olha aqui, olha o cuidado que você precisa ter. Responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos. Por que eu grifei na cor azul? Eu trouxe diretamente lá do Regimento Geral da Unespar, na subseção 6 das pró-reitorias, artigo 16, e os seus incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pró-reitorias. Trouxe na ordem que está ali disposta no Regimento Geral ou Interno da Unespar. Primeiro, ensino de graduação, depois pesquisa e pós, depois extensão e cultura, depois, quarta pró-reitoria, lá no regimento, planejamento, depois administração e finanças, gestão de pessoas e desenvolvimento, depois políticas estudantis e direitos humanos. Mas deixamos aqui sublinhada a cor azul em pró-reitoria de gestão de pessoas e desenvolvimento. Pense numa prova, lá na sua prova, vai que existe uma questão. É responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos, docentes e servidores agentes universitários e do plano de carreira
na Universidade Estadual do Paraná, que é a instituição. Aqui na Pró-Reitoria de Administração e Finanças, de acordo com o que eu extraí lá do regimento da Unespar. Você observa, também é responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos, docentes e servidores agentes universitários e do plano de carreira na instituição. Fábio, eu aprendi com você a procurar no regimento palavras-chave, expressões-chave e fazer associações, às vezes e muitas vezes lógicas, outras associações um pouco ilógicas, mas me ajudam a compreender, a fixar o regimento. E aí você está olhando aqui o que está lá no regimento da Unespar, sublinhado aqui na cor azul. Isso aqui você não conseguiria entender, e vejamos tudo aqui o que está no artigo 16 do regimento. Você não conseguiria entender que se trata da Pró-Reitoria de Gestão e Pessoas ou de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. Não resta dúvida, galera, não resta dúvida. Pode ler aqui no começo. É responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos, docentes e agentes universitários e do plano de carreira na instituição, que é a Unespar. Olha aqui, não está no regimento geral da Unespar, Pró-Reitoria de Administração e Finanças, responsável também pela gestão e capacitação dos recursos humanos. Leia o que está grifado na cor azul. E continuando, direto do regimento da Unespar, artigo 16, seus 7 itens, porque são 7 pró-reitorias. Olha aqui o que você vê, galera. Aqui está o que nós acabamos de ler. Item 5, a 5ª Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Também é responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos. Tudo que está aqui, ó, está lá no que acabamos de ler. Mas observe, olha aqui, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. O que está escrito aqui, galera? É responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos, docentes e agentes universitários e do plano de carreira na instituição. Turma, galera, turma. Se houvesse uma questão que dissesse assim, é responsável pela gestão de capacitação dos recursos humanos, docentes e agentes universitários e do plano de carreira na instituição. Assinale a alternativa correta. A. Pró-Reitoria de Planejamento. Não é. B. Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Opa! É a resposta. Mas, vamos supor, a alternativa C. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. Uma outra pessoa viu. Opa! Resposta. Palavra-chave. Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. O que dizia na questão? Gestão e capacitação dos recursos humanos. Mas tanto a alternativa B nessa suposta questão quanto a C são a resposta para a questão que precisaria ser anulada. Imagine de outra maneira. Nessa própria questão aqui da Banca na Gata. Se o item 3, vamos supor, galera, se o item 3, que nós vimos que fala sobre a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que também é responsável pela gestão e capacitação dos recursos humanos. Imaginem, então, item 3. Pode ser a Pró-Reitoria de Administração e Finanças? Pode. Mas pode ser também a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento? Pode também. Porém, o que está em 1 é Pró-Reitoria de Planejamento. O que está em 2 é Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. Por isso que a resposta para a questão precisa ser a alternativa C desta questão aqui da Banca na Gata. Não existe a possibilidade de ser a alternativa B, galera. Muito embora o item 3 pudesse ser, sim, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. Ok, mas o que está em 1, cor rosa, não é Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós. Tá bom? E o que está no item 2, cor roxa, não é Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Tudo bem? Definitivamente a resposta, item 1, Pró-Reitoria de Planejamento. 2, Pró-Reitoria de Ensino da Graduação. 3, Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Aqui em tela para você, ó, pausar, ler cada uma das pró-reitorias. Isso é bastante importante, já foi cobrado em prova anterior. E o que eu desejo é que você assimile o conteúdo, chegue no domingo da prova. E quanto ao regimento geral da Unespar, você não tenha nenhuma dificuldade e resolva lá as 3 ou 2 ou 4 questões desta legislação da Universidade Estadual do Paraná. Bons estudos, até a aprovação e vamos lá, galera!